20 horas em Francisco Beltrão, Paraná, Brasil. Estamos mais uma vez juntos aqui no Acervo de Memórias, o programa que pode mudar a sua vida. Meu nome é Maria Célia Elvas e nessa noite eu quero pedir a vocês, todos ouvintes, todos que têm essa fé que move montanhas. Eu peço oração para minha mãezinha escolhida, Dona Hilda Ficanha. Hoje ela foi internada na policlínica com o Covid-19. Ela tem 80 anos, mas ela é forte, ela é guerreira, ela é uma mulher maravilhosa. E eu sei que Deus vai ajudá-la a passar o que ela tem que passar, vai dar força, vai estar com ela com todo o seu amor. E eu peço as suas orações para minha querida Dona Hilda Ficanha. Essa noite nós temos a nossa convidada, é a Lise Keren. Ela é advogada, uma pessoa incrível que vai para você, para todos nós, o testemunho da sua vida. Eu estou esperando a entrada da Lise. Lise, Olá! Boa Boa noite! noite! Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Mas eu tô com. Vai falando aí que eu vou. Tá. Servindo. Aqui para mim tá Tá perfeito. ótimo. Te ouço bem. Tá. Aqui no meu. Fala mais um pouquinho. Oi, consegue me ouvir bem? Ainda não. Ainda não. Vamos fazendo um teste. Tá quase, é porque esse meu fone aqui, ele não é muito bom, não. Agora tá bom. Agora foi. Lise Keren Elvas Dantas, doutora Lise Keren Elvas Dantas. Você está em São Paulo, capital, nessa noite, onde você reside. Isso mesmo. Eu quero te agradecer o convite, viu? Eu que agradeço. Porque você é a minha convidada mais que especial, né? Tá aí vivendo toda essa confusão longe dos seus pais, longe da gente, né? Sim, verdade, verdade. É complicado, né, Lise? Sim, sim. A vida, ela traz algumas questões que a gente não espera, né? Mas aí a gente se apega no Senhor. Ter família é importante, ter as pessoas é muito importante, próximos da gente. Mas Deus prepara pessoas também para estar conosco, né? Então, eu tô aqui em São Paulo, eu tô longe da família, mas Deus, ele tem me sustentado e tem me colocado próximo a pessoas que caminham comigo e que me amparam também quando eu preciso. Você tem uma audiência grande aqui, a Jerusa está com a gente. Jerusa, Ai, que delícia! Beijo! A Karen. Olha, tem bastante gente. Flauta Gaia. Beijo, Deia! Acabou de ganhar o Emanuel. A Fernanda, minha amiga, a Karen, minha amiga de infância também, boa noite. A Elaine, minha amiga, um beijo para todos. Você tem também o pessoal daqui, a Suidamaris. Você conhece Suidamaris? Suidamaris, eu acho que sim. Beijo, minha irmã. Ela vai estar conosco aqui cantando com o pai, mãe, depois com o Ian. Que maravilha. Vai ser bem bom também. Então, tem a Elaine, tem a Selma Elvas, pastora Maxwell Clementino. Um beijo a todos. A Jerusa está dizendo que te conheceu no ventre, sim, né? Sim, faz pouco tempo, né, Jerusa? Rebeca, um beijo, Rebeca. E o Max também, e a Rosa Amaral, a Keren Luiz. Beijo, filha!
Então, Lise, compartilha com a gente, conta aí como é que é um pouco da sua história, Sim, que eu ainda acho que a gente ainda não conversou, eu não peguei legal, porque vocês nasceram num lar cristão, né? exatamente. Mas teve o seu momento de encontro com ele. Sim, sim. E eu gostaria que você falasse um pouquinho antes e depois, o momento e o depois. Tá. Então, né, como você mesmo mencionou, eu venho de um lar cristão, então a gente sempre viveu, né, a palavra, Jesus. Mas quando a gente nasce, né, quando a gente sempre tem algo, a gente não sabe o que é viver sem, né? E eu, desde muito criança, eu sempre ouvia, e a palavra de Deus, muito sábia, né? Que fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso que é a importância da gente criar os nossos filhos ouvindo, né? Alimentar os nossos filhos com coisas boas, né? Então, eu, desde Uhum. pequena, eu ouvia, e mesmo sem entender muito, eu assimilava, né? Meu espírito, ele assimilava. E desde pequena eu ouço muito falar sobre a fé em Jesus e o que a fé ela poderia fazer, né? Então, desde muito pequena eu buscava a Deus da minha forma, mas eu sempre buscava Ele, porque eu queria aquele Deus que eu ouvia, né? Então, com sonhos de criança, com desejos de criança que eu não entendia muito, mas quando eu passava por alguma situação, eu sabia que eu podia chamar por alguém, porque eu sabia que esse alguém estava me ouvindo, porque era o que eu aprendia. E mesmo criança, eu tinha experiências com Deus, porque Deus me respondia, Deus falava comigo. Nossa, mas como que Deus te respondia? Como que Deus falava com você? Com as situações do dia a dia, eu não ficava num choro, num desespero, sem eu ter um lugar para eu me refugiar. Né? Então, desde pequena isso aconteceu comigo. Mas qual foi o meu momento de encontro com ele mesmo? Eu acho que foi mais na adolescência, né? Que aí é quando assim eu já tinha Uhum. mais uma consciência de quem eu era, né? E uma consciência Uhum. de que eu era um ser independente dos meus pais. Que eu era um ser Uhum. independente do ambiente que eu tinha nascido, né? Então eu acho que Uhum. foi nesse momento que eu tive o meu encontro com ele, foi na adolescência. Sei. Isso fez toda a diferença na sua vida, né, Lise? Porque você também, na sua adolescência, você teve vivências marcantes. Sim. Você já encontrou seus caminhos já logo cedo. Como é que Logo, foi isso? logo cedo. Então, me casei cedo, tive filhos muito cedo, né? Eu sempre tive assim um sonho de ter família, aquela coisa toda. E em casa nós somos em 4 irmãos e todos nós casamos muito cedo. Nós saímos de casa muito cedo, né? E eu sou a caçula de 4 irmãos. E quando eu tinha 18 anos, eu tive a minha primeira filha, né? E eu Uhum. já tinha sobrinhos dos meus outros irmãos, né? Então, assim, já tinham crianças na família. E quando eu engravidei, né? Eu imaginei que a minha vida fosse ser como a deles, né? E uma gravidez ia ser uma gravidez gostosa, neném ia nascer, ia para casa, ia ser aquela alegria, aquela festa, ia ser mais um, né, para trazer alegria para casa, né? Mas na Uhum. minha gestação, eu ainda muito nova, com 18 anos, ah, eu descobri que a minha filha tinha um probleminha congênito, né? E o diagnóstico médico era muito cruel, né? Naquela época, assim, isso há quase 20 anos atrás, o diagnóstico era muito cruel, a forma como os médicos falavam comigo, né? Do quadro da minha filha. Ela tinha um problema, uma deformidade congênita, mas chama mielomeningocele, que é um problema que dá nas costinhas, onde as costinhas ela nasce aberta, né? Com a medula exposta. E seria um problema, uma deficiência física, né? Com 24 horas de Uhum. vida, ela precisaria fazer uma cirurgia para corrigir, mas os médicos eles diziam que ela poderia ter uma vida normal, né? O desenvolvimento mental seria normal, mas que talvez uma deficiência física ela teria, né? Em questão de andar, né?
Então que ela teria que fazer muita fisioterapia, enfim, eles me davam assim um quadro, mas eles não falavam dessa forma, como eu tô dizendo. Eles olhavam para mim e falavam: mãe, sua filha, ela tem uma deformidade, ela vai nascer com o pé torto, vai nascer torta, vai nascer assim, vai nascer assado. Assim, era um diagnóstico muito duro, sabe? Porque eu com 18 anos, você ainda está naquela fase, assim, né? Eu já tinha tido 5 sobrinhos, né? Então eu sabia como era uma gestação, como era a alegria de um bebê nascer, mas de repente você receber uma notícia dessas, né? E falar assim: poxa vida, Deus, por que comigo? Né? Por quê? Né? Eu não aguento isso, é um filho, por quê, né? E então para mim foi muito duro, foi um momento que eu mais me apeguei a Deus. Em vez de eu virar as costas para ele, né, foi o momento que eu optei por me apegar a ele e falar assim: olha, se isso está acontecendo comigo, alguma razão tem, né? E vamos seguir adiante. E foi onde eu me apeguei a Deus demais. Uhum. E nesse apego, você vivenciou o que para superar e enfrentar toda essa experiência dura? Isso, Então, o início foi isso, né? Foi um diagnóstico terrível. Quando a minha filha nasceu, não foi muito bem aquilo que eles falavam, que ia nascer como se fosse um bebê todo deformado. Nasceu uma menina linda, maravilhosa. Minha Kirsten nasceu no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Então, para mim, assim, o dia 8 de março, ele tem um significado para mim muito lindo. Além do Dia da Mulher, foi o dia que eu me tornei mãe. E a maternidade, ela muda, gente, né? A maternidade é uma loucura, né? E nasceu a minha filha, linda, maravilhosa. Ela tinha realmente problema nas costinhas, né? Mas Deus preparou o hospital, Deus preparou os médicos, Deus ele preparou todo o momento, né? Com 24 horas de vida, ela fez a primeira cirurgia para fechar, né? E depois disso, ela precisou ficar internada. Ela ficou internada a primeira vez 50 dias para eles poderem ver a evolução dela. E nisso eu passei a morar numa UTI infantil, coisa que era um ambiente que eu não conhecia. Então, eu passei a morar numa UTI infantil porque eu estava com ela o tempo todo. Eu só ia para casa para dormir. Então eu chegava de manhã, passava o dia inteiro e voltava só à noite para dormir. E ali eu comecei a ver não o meu problema. Ali eu comecei a ver o problema de outras pessoas, o problema de outras mães, o problema de outras crianças. Eu comecei a ver crianças quase morrerem na minha frente, bebezinhos quase morrerem na minha frente, né? E o que eu podia fazer naquela hora, muitas vezes eu estava com a minha filha aqui comigo, embora ela estivesse internada, muitas vezes eu estava com ela, e eu começava a orar, né? Eu começava a orar e clamar por aquelas crianças, eu começava a orar por aquelas mães que ali estavam. E só que a minha pior experiência não foi aí, porque depois disso ela teve alta, foi para casa, e aí foi aquela festa, né? Ela em casa com a gente, mas depois de um tempo ela começou a apresentar sintomas de um outro problema. E aí ela precisou internar de novo. E quando ela internou a segunda vez, ela já internou numa UTI pediátrica, né? Porque até então era uma UTI neonatal, então só tinha bebezinhos, né? A maioria deles prematuros e tudo. Já numa UTI pediátrica, não. Né? Era crianças de todas as idades e com outros problemas que não só problemas decorrentes do nascimento. E ali eu passei a ver coisas muito assim chocantes, que é uma realidade que a gente não conhece, como nesse momento agora tem muitas mães vivendo, né? E então eu via bebês ou crianças, né, que sofriam um acidente de carro, ou acontecia alguma coisa, chegava na UTI e falecia, né? E eu com a minha filha eu via bebês que engasgavam e de repente estavam bem em casa, engasgavam quando chegava, acontecia alguma coisa e morria, né? Então aquilo para mim começou a ser uma experiência forte, porque eu comecei a lidar diretamente, eu comecei a ver, na verdade, diretamente a morte e como nós somos impotentes em relação à morte, né? O que é que a gente não consegue fazer nada. Mas ali também eu enxerguei. Aí você pode falar: nossa, Lise, mas e Deus está nisso, né?
morte de crianças, acidentes. Puxa, por que que Deus não livrou? Por quê? Por quê? Por quê? Né? E ali eu comecei a entender que, né? E por que que isso aconteceu com você também, Lise? Né? Onde você errou? Por que que você, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que as coisas que acontecem conosco é porque a gente está pagando por um mal, né? E na verdade não é nada disso. Na verdade não é nada disso. O sol nasce para todos, para quem acredita em Deus, para quem não acredita em Deus. Todos nós aqui na Terra, a gente vai passar pelas mesmas situações, independentemente daquilo que você cria, né? Mas a diferença de quem busca Deus, de quem vai atrás, de quem quer estar com Ele, é que no momento da aflição Ele é com a gente, né? E o que eu pude fazer enquanto eu estava nessa situação, em vez de olhar para a minha dor somente, ficar chorando e perguntando a Deus o porquê, eu comecei a levar Deus para as pessoas, a trazer aconchego, a orar junto, a falar, olha, a gente não sabe qual é o propósito de Deus, mas vamos orar. Deus pode curar? Sim, Ele é poderoso para curar. Mas pode também ser que seja a hora, né? Que o propósito já tenha sido cumprido. Então vamos orar e que seja feita a vontade de Deus. E ali eu comecei a levar Deus. E ali eu comecei a buscar e buscar e buscar e levar Deus para as pessoas. Né? Então, por isso que eu Lise, falo, que foi, só para concluir, que foi esse, assim, na minha adolescência, eu já buscava muito, mas esse para mim foi o selar do meu relacionamento com Deus, do início do meu relacionamento com Ele. Eu só queria falar aqui que você continua recebendo uma audiência muito grande, dizer a todos vocês aí, a Jaque, a Sininha lá de São José dos Campos, em São Paulo, agora nós temos mais pessoas novas chegando. Nós queremos dizer aqui, em nome do Acervo de Memórias, que vocês todos são muito bem-vindos. Muito obrigada pela sua audiência. Então, Lise, você se lembra muito bem da nossa Silvinha, né? Sim. Você se lembra dela? Lembro. Ela tinha 8 anos, eu tinha 6, eu me recordo, sim. Né? Ela é um pouquinho mais velha que o Felipe. Então, quando a Silvinha partiu, nossa sobrinha, sua priminha, aos 9 anos, isso abala qualquer pessoa, né? Quanto mais uma tia ou uma mãe. E eu me lembro que eu olhei para o céu e falei, Deus, por quê? E ele falou assim, filha, a pergunta não é por quê, é para quê. E você vê vivos e mortos, mas eu vejo todas as coisas. Porém, Lise, ele nos avisou, avisou a mim, a sua mãe, a tia Celina, nós estávamos juntas. Ele avisou, nós estávamos em oração e ele deu um verso que para que o campo florescesse, uma sementinha tinha que morrer. Ele sempre avisa a gente. Então, o que eu acho assim muito interessante, por exemplo, hoje nós estamos vivendo um momento de dor com essa questão do Covid, né? A gente abre as redes sociais, principalmente, porque a gente não está podendo ter contato com as pessoas, mas a gente vê tantas pessoas que estão partindo, né? Tantas pessoas jovens que estão indo, tantas pessoas que a gente olha e fala, mas meu Deus, estava cheio de vida, como assim, né? Não tinha nenhuma comorbidade, ou ainda que tivesse, ainda que fosse idoso. Ninguém, assim, a gente não está preparado para perder, né? E assim, a morte, querendo ou não, a morte, na verdade, ela representa um ponto final, né? Ela representa a morte, um fim de algo, né? Então, assim, a morte não é só uma morte física, a gente pode ter várias mortes na vida. Só que após a morte tem a ressurreição, né? E eu não estou dizendo também só da parte física, né? Então, às vezes, morre algo para depois nascer outra, né? Então, assim, nesse momento que nós estamos vivendo, com tantas pessoas perdendo, com tantas pessoas, assim, que olha e fala, mas por que, meu Deus? Por que comigo? Com tanta gente, o Covid, ele foi brando, e por que com a minha família, com alguém da minha família, ou com algumas pessoas da minha família, ele foi tão avassalador?
a gente não entende, né? A gente não entende. Porém, o que a palavra, a gente tem que se apegar ao que diz a palavra de Deus, né? Que ele não dá nada além daquilo que nós podemos suportar. Então, se você está passando por isso, Deus sabe por quê. A gente tem que crer que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, né? E eu gosto de pegar como exemplo Jesus. Porque se a gente for pegar Jesus, Jesus morreu quando ele tinha 33 anos. Ele tinha 33 anos. E quando ele morreu, aparentemente, quando a gente olha e vê como ele morreu, tudo que ele passou, parece que estava dando tudo errado. Fala, mas calma aí, ele não é o filho de Deus? Como que pegam ele? Como que fazem tudo que fizeram com ele? Mas ele não é o filho de Deus? Né? Tanto é que muitos olhavam para ele e falavam, salva-te a ti mesmo, não é? Só que tinha um propósito. Tinha um propósito. Então, a morte dele, o sofrimento dele, tudo aquilo que ele passou, tinha um propósito. Então, parece ser complicado falar isso, falar assim, você fala isso porque não é com você. Não, eu sei o que é perder, né? Eu sei o que é alguém que você ama partir, né? Mas qual foi o propósito? Se o nosso propósito aqui nessa terra é para ganhar uma alma para Jesus, para a salvação, amém. Né? Eu já fiz a minha parte, então se eu já fiz a minha parte e é minha hora de ir, amém. Né? Então, a gente ter essa confiança no Senhor, né? É depositar toda essa nossa confiança nele. Então, se para quem está vivendo esse momento de dor, né? Como eu vivi, o que eu fiz, em vez de indagar, em vez de questionar o tempo todo, não que você não possa perguntar e ter uma resposta. Você pode, né? Jesus é o nosso amigo. O que ele quer com a gente é relacionamento. E muitas vezes a gente se relaciona com Deus quando a gente está passando por um vale, né? Quando a gente está numa situação complicada, é aquele momento que a gente mais se achega a Ele, né? Então, aproveitar esses momentos para você se aproximar mais de Deus, para você se achegar mais a Deus, né? Porque uma resposta para você Ele vai trazer, um conforto para o teu coração Ele vai trazer, né? Sozinho você não fica. Lise, a pastora Selma está dizendo assim que você cantava para Kirsten. Eu E cantava. no briefing a gente não combinou isso, Não. né? Não combinamos. Então eu quero deixar você muito à vontade. Se você quiser cantar, porque o Acervo de Memórias traz música também. Sim. E porque Deus habita no meio dos louvores, eu conheci o Senhor através de música. Então, se você quiser cantar agora, eu vou amar. E eu sei que também todos nós vamos gostar, toda a sua audiência. O que você me diz? Não, eu não tenho problema em cantar, eu só não consigo agora, não me vem nada à memória para eu cantar nenhuma música. É aquele hino que eu sempre lembro de você, que eu vejo você na minha frente quando eu ouço, que é Senhor meu Deus, Quando eu maravilhado então, fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Quão grande és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. aleluia. Amém. Tem alguém pedindo aqui olhar somente a ti. Somente olhar a ti. Sim, Somente olhar a ti. essa música minha avó cantava para mim quando eu era criança. E eu fiz ela mais ou menos um hino também da minha vida, né? Que independentemente da situação, independentemente da circunstância, eu olharia somente para ele. Eu não ficaria olhando para trás, né? Eu olharia para ele, porque se a gente for olhar para as circunstâncias que a gente vive, a gente entra em desespero, né? A gente entra em pânico.
É verdade. Agora, é que eu tô um pouco nervosa e lembrar da letra é um pouquinho complicado. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti e não olhar atrás. Então é isso. Olhar sempre para Deus, somente para Ele. Lise, que saudade de você. Saudade, saudade. Quando é que você vem? Ai, quando melhorar aqui, a gente está numa situação complicada, não pode sair, não pode nada, né? Mas quando melhorar, eu vou sim, com certeza. Você vem. Então, você ouviu, viu a live que eu dei do meu testemunho, né? Sim, sim, Quando eu estava forte. lá, eu posso só lembrar esse pedacinho. Eu fiquei 2 dias em risco e eu não tinha força, Liz, eu não tinha força nem para piscar. O pessoal falava comigo, eu acho que eu respondia com o dedinho, assim, sabe? E aquela noite eu consegui levantar, eu senti uma presença, mudou o ambiente. Sim. E eu consegui levantar a cabeça um pedacinho e eu vi ele. A Amém. cabeça dele, o Amém. cabelo, aquele manto. E eu falei, Senhor, se o Senhor veio aqui me buscar, eu estou prontinha para ir. Né? Meus Uhum. pecados perdoados, eu estou em paz com Deus, eu estou em paz comigo mesma, está tudo certo. E eu quero mais é voltar ao lar mesmo, do meu Pai Celestial. Eu fiquei até meio um pouco decepcionada quando eu acordei no dia. E eu fiquei pensando, né? Puxa vida, será que eu não estou pronta ainda? Por que ele levou a pastora? É porque Fiquei questionando. é porque você ainda não cumpriu o seu propósito, né? Então, e você sabe que eu tenho essa minha amiga que eu citei, ela aqui agora, faz 47 anos que nós não nos víamos. E ela me disse que ela foi abraçada por Deus no momento e ele disse a ela que ela não está sozinha. E a partir daí ela quis me encontrar de todo jeito e conseguiu me encontrar através do Olha. André. Uhum. E aí quem que ela encontra? Uma mulher de Deus, Então uma tem tudo. família de Deus. É, Quando é. ela me conheceu lá atrás, nossa família era aquilo lá, mamãe enrolada com espiritismo e tudo isso. E então eu fiquei pensando, o Senhor me deixou aqui, temos trabalho ainda, Temos então vamos trabalho, trabalhar. exatamente, exatamente. E o meu trabalho o meu trabalho, né? E a minha história não terminou aí. Então, assim, depois de muito tempo, ela internada, eu vivendo em UTI, eu vendo Uhum. não só, que aí eu não olhava só para mim, eu olhava para as outras pessoas, né? As outras mães, as outras crianças, a gente sofria junto e, né? Aí o amor ao próximo, eu não aquela Uhum. coisa de não ser egoísta, né? Falar, eu estou sofrendo e os outros que, né? Não, aquela união mesmo em oração, enfim. Um tempo depois, então aí a gente descobre que minha filha tinha um problema de coração e que ela precisava fazer uma cirurgia para corrigir, né? E então falei, já que tem que fazer, então, né, que seja feito logo. O médico falou, mãe, é tranquilo, é uma cirurgia simples. Das cirurgias cardíacas é uma das mais simples, é 1% só de risco, mas, né, é uma cirurgia. E aí eu orava muito. Em qual sentido que eu orava? Quando eu estava com a minha filha, né? Porque a gente ouve muito falar em milagre, né? E realmente os milagres existem, realmente Deus ele opera milagres, né? Mas uma hora, um momento, todos nós vamos morrer. Eu acho que a morte, assim, ainda é algo que, até para nós que conhecemos a Cristo, é um momento difícil, é um assunto difícil de tratar, né? As pessoas elas não conseguem enxergar a morte, muitas vezes, como algo que faz parte, né? Então, assim, a gente não tem idade para morrer,
né? É. Deus não promete, Jesus não promete pra gente uma idade. Olha, vocês, não tem. Ele não promete uma idade, ele promete outras coisas. Mas a gente tem na cabeça que o certo é o quê? É a gente morrer quando a gente está idoso, depois que a gente já viveu toda uma vida, né? Chega no final, qual seria o certo, né? Deitar a cabeça no travesseiro com, sei lá, com 70, 80 anos, 100 anos, não sei. Porque a idade, por mais que a pessoa tenha 100 anos, a gente não consegue aceitar a morte, né? Mesmo, né? As pessoas sempre procuram, nossa, mas por quê? Enfim. Então, não tem um fim pré-determinado. Ah, então tá, você deita com 100 anos, dorme, acorda, morre e já vai para o céu. Né? Não tem essa promessa. Então, todos nós vamos partir. Uns vão partir como a minha filha, que partiu com 7 meses, uns ainda no útero, uns vão viver 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30, 50, 100, 105, né? E não é? Então, assim, cada um tem o seu tempo. Tem pessoa, aí a gente vai morrer de alguma coisa, vai ter alguma situação que vai fazer a gente morrer. Vai ser um acidente, vai ser uma doença, não é? Alguma coisa vai causar a nossa morte, né? E o fato de você ficar doente, o fato de você sofrer um acidente, o fato de acontecer algo com você, não quer dizer que Deus te abandonou. Não quer dizer que Deus não estava com você ou com a sua família, né? Quer dizer que chegou um momento da pessoa partir e que foi da forma que deveria de ser, né? E é diferente o funeral de uma família cristã, de um cristão, de quem não é. Lise, arruma um pouquinho sua câmera para ficar seu rosto Assim? aí. Sim, bem centralizado. Lise, então, sua mãe está pedindo aqui para você terminar o testemunho, a história da Isso, Lise, então. porque eu quero saber daqueles presentes que você ganhou depois, aqueles Sim, dois então. E presentes. aí, eu fiz uma oração para Deus, né? Depois eu até comentei com a minha mãe em lágrimas e eu falei, a minha oração para Deus foi: Senhor, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor é um Deus de milagres. E eu quero muito que minha filha seja curada, né? Eu quero muito ter a minha filha. Mas, se for para minha filha ficar sofrendo, se não for para ela receber a cura, né? Porque tem a medicina aí, né? Deus deixou a medicina, Deus deixou tratamentos também. Então, nem tudo ele vai curar dessa forma como a gente espera que ele vá vir, vá fazer. Não, ele usa, né? Aquilo que ele deixou. E eu entreguei a vida da minha filha para Deus. Eu falei assim: olha, eu entrego a vida dela para o Senhor fazer a tua vontade. Se a tua vontade é ela aqui comigo, que é a minha vontade também, né? A minha vontade é que ela fique comigo, amém. Eu vou cuidar da minha filha o resto da vida. Agora, se não é a tua vontade, então, se o Senhor tiver que levá-la, amém. É muito duro a gente fazer uma oração dessas, né? Uma mãe fazer uma oração dessas. Mas eu entreguei a minha vida para o Senhor. E a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Ele, e que eu peço para que Ele dirija a minha vida, eu quero a vontade dele para mim, né? E aprove a Deus levá-la. Foi muito difícil, foi muito complicado, né? Perder não é fácil, enfrentar a morte de alguém que você ama não é fácil. Sofri muito, 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 muito. Mas Você o conviveu Senhor com ela há Jesus me quanto cuida. tempo? Foram 7 meses. Olha, é bastante tempo, Bastante né? tempo, bastante tempo. Né? Por muito tempo, aí vem sempre uma culpa, né? Porque, mas e se eu não tivesse deixado ela operar? Ai, e se tivesse sido com outro médico? Ai, mas e se tivesse sido em outro hospital? Ai, mas e se, e se, e se? E depois de muitos anos, eu vim entender que não era o e se, que Deus cuidaria dela em qualquer lugar que ela tivesse, né? Mas que aquele era o momento dela, né? Dela partir. Então foi hoje. Sinto falta, sinto saudade, mas eu sei que eu vou reencontrá-la, né? Eu sei né, que eu vou reencontrá-la e que daqui a algum tempo eu vou partir também e vou estar com ela na glória, né? É o que me conforta. Amém. E aí, então você
suportou tudo isso na força do Senhor, buscando crescimento, Sempre. porque no sofrimento a gente tem que buscar esse crescimento. E daí você ganhou 2 2 presentes. presentinhos. Já está na hora de falar dos 2 presentes? Sim. E logo depois disso, 1 ano e meio depois, eu engravidei de novo, né, da Kerine. Também não foi fácil, porque na minha cabeça tinha um conflito, né? Mas Deus me presenteou e as pessoas perguntavam para mim: você não tem medo? Você não tem medo de vir com um probleminha de novo, da sua filha nascer com algum problema? Você não tem medo de passar por tudo de novo? E eu respondia assim: eu falava, olha, Deus sabe o que eu orei, Deus sabe, Deus me conhece. E Ele sabe que eu não aguentaria viver isso novamente, como foi. Então, eu não acredito que Ele faria isso comigo. Mas, ainda que Ele fizesse, Ele estaria comigo para passar. Então, eu não tenho medo, né? Eu não vivo com medo. Eu não tenho medo do que possa vir me acontecer. Porque o que eu tiver que passar, Ele está comigo. E Ele estando comigo, eu vou que vou, né? Então, eu até mudei, assim, uma frase que todo mundo fala quando vê uma mulher grávida, né? Fala, ai, se vier com saúde é o que importa. Eu falo, olha, na verdade se vier com amor é o que importa. Porque ainda que não venha com saúde, se você tiver amor, você consegue ultrapassar qualquer situação, né? Então, e aí a gente entra também naquilo que Jesus ele nos ensinou, né? Que foi o mandamento que ele deixou para a gente amar, para a gente amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, né? Então, a gente tem que viver uma vida de amor. Qual o segredo da vida? É o amor. Quando a gente consegue, né? Com amor, a gente passa pelas barreiras. Porque você enfrentar uma doença não é fácil, né? Então, assim, só quem é mãe sabe, né? Que por um filho você dá a sua vida, você faz tudo, né? Você precisa ter amor, né? Então, foi o que eu utilizei também para minha outra gestação, né? Até o nascimento da minha filha. E depois de 2 anos veio o Andrei, né? Então, hoje eles estão com 16, a Kelly com 16, o Andrei com 14. E são os meus presentes. E eu tenho uma no céu, que teria Eles não 19 estão anos. por aí, não? Eles estão lá Ela dentro. ter... Eles estão lá dentro. não dá para dar É, um alôzinho, não. depois eu peço para eles virem aqui. Tá bom. Lise, mas você é uma guerreira mesmo, né? Sim. Você quis sempre fazer medicina e acabou fazendo direito, né? Direito. Foi outra coisa também que eu pus nas mãos de Deus. Era meu sonho desde criança ser médica. E eu orava muito, orava, eu quero, eu quero, eu quero. Eu tentei, não consegui. E então, mas como eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu orei e falei, Senhor, olha, eu quero fazer medicina. Mas se não for isso, o senhor pode me encaminhar, né? E quando eu vi, eu estava fazendo direito. E quando eu comecei a fazer direito, eu não fazia porque eu amava o direito, né? Eu falei, eu estou fazendo mais por conhecimento. Mas aí depois eu fui vendo como tem a ver comigo e como eu amo o que eu faço, né? E aí eu vejo também que Deus me encaminhou, na minha profissão também. Então Deus me encaminhou em tudo na vida, né? Na minha família, na minha profissão, no que eu sou hoje, tudo é Deus. Foi Deus que me encaminhou porque eu me entreguei para Ele, né? Eu me deixei disponível para Ele. Né? Porque o que eu falo assim, eu falo, olha, Jesus, ele é muito educado, ele é um gentleman. Ele não invade a sua vida, ele não invade a sua privacidade. Se você, que é um dos pontos, né? Quando eu falei do versículo, que eu falei de Tiago 1, que é a gente pedir sabedoria, que ele dá e não lança em rosto, a sabedoria, quando a gente pede, quando você não sabe o que fazer, quando você entrega para ele, você pede sabedoria para ele dá a sabedoria dele, aquela sabedoria que vem do alto, que só ele, sabe? Ele dá umas estratégias maravilhosas, maravilhosas. Mas a gente tem que estar aberto para isso, né? A gente tem que estar aberto para falar, olha, Senhor, que não seja feito como eu quero, mas que seja feito como o Senhor quer. Me dá sabedoria aqui.
E aí, às vezes, a gente tem uma convicção, a gente tem uma crença, e ele vem e fala, olha, é dessa forma. Ele vem e nos dá, né? Então, é isso que eu tenho feito, foi isso que eu fiz também na profissão. Senhor, olha, eu quero medicina, mas se não for, amém. E eu sou grata a Deus, porque eu me encontrei na profissão. Então, não quero fazer um marketing aqui para você, porque, né, afinal de contas, mas você é uma advogada que não perde causa, senhora do Não, Senhor. não, não, não tem isso, não tem isso, não tem isso. A vida é assim, a vida é ganhar, perder, né? Às vezes tem situações que a gente sabe que a pessoa não tem o direito, né? Ou às vezes ela Uhum. tem, mas só que aí tem alguma questão ali naquele caso que o seu cliente não merece, né? Não é o direito dele. Enfim, tem injustiças também, mas não tem o ganhar ou perder, né? Tem a gente fazer um trabalho Um correto, bom trabalho. buscar justiça, né? Buscar justiça, né? Que eu acho que é isso o que todo ser humano quer na vida, na realidade, não falando agora de justiça, processo, essas coisas, mas tudo que a gente quer na vida, a gente quer ter uma vida justa, né? A gente quer que as pessoas elas tenham uma vida equilibrada, uma vida que seja vista com equidade, né? Que justiça seja feita. Quando a gente vê as coisas acontecendo e as pessoas, por exemplo, são entrevistadas, tudo que elas falam é, olha, o que eu quero é justiça. A justiça dos homens, ela falha, mas a de Deus não, né? Então, eu acho que é isso que todo mundo tem anseio, né? Pela justiça. Sim. E você tem alguma experiência, algum caso excepcional assim para compartilhar para nós dentro da sua profissão? Caso excepcional, Alguma experiência de algum processo, alguma história. Isso aqui é pedido aqui da pastora Selma, ai, para mãe, você né? contar algum. Olha, eu não vou falar de um caso específico, mas o que eu vou falar é que, assim, tudo que eu faço. Tem pessoas que falam assim, nossa, Liz, você é religiosa? Eu falo, não, eu não sou religiosa. A religião foi o que matou Jesus, né? Embora fosse o propósito, mas eu não sou religiosa, né? Só que eu tenho algo que se chama intimidade com Deus, que é o que Ele quer de todos nós. Né? Tudo que ele quer é que a gente se abra para ele, é que a gente se jogue para ele. Ele quer fazer tudo por nós. Jesus, o Espírito Santo, ele quer nos dar tudo, ele quer fazer tudo, mas para isso a gente tem que ter abertura. Para isso a gente tem que abrir nosso coração, abrir a nossa vida, né? E o que eu faço com ele é exatamente isso. A minha vida ela é aberta para o Espírito Santo, é aberta para Jesus, para Deus, para fazer o que Ele quiser, né? Então, quando eu estou trabalhando, ainda assim, eu peço sabedoria para Deus. Eu falo, Senhor, me dá sabedoria. O que eu devo fazer aqui? Ou o que eu não devo fazer aqui? Me ajuda. Às vezes a gente fica em dúvida, puxa, mas e isso e aquilo? Eu oro. Então, assim, tudo na minha vida, inclusive na minha profissão, né, um exemplo é esse, né? Olha, Deus me dá sabedoria e vem. Senhor, eu não sei como fazer. E vem uma luz, né? E vem uma luz. Então, até no trabalho, ele também está comigo. Que bom. Lise, canta outra música aí pra gente. É tão bom te ouvir. Ai, meu Deus. Qual? Só fala assim, qual que aí eu canto. Vamos ver se a, a Maria Helena chama alguma, Roberta Rentes, Selma Elvas de novo, a Pati Mara Mihara. Enfim, todos são bem-vindos, viu? A audiência está maravilhosa, tá A bastante Elaine gente. pediu uma, que eu acho que é essa. Se Ah, Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curando for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ai, são músicas Coisa lindas. Aleluia. É a Sui pediu. Lise, qual? Pode falar. A Sui. Bem-aventurado o homem que no Senhor confia, ó, provai. Provai e vede que o Senhor é bom e Deus o livrará de todo o mal, assim como a corça suspira pelas águas, eu por ti bebendo do rio que vem de ti, Senhor. É muito bom. Então, muito sua bom mãe aqui está pedindo para você cantar uma do seu pai. Alguma que ele compôs, que o Jasa tem 1.930.000 músicas que ele nem lembra mais, né? Mas a gente vai lembrando. Você lembra alguma legal aí? Tem. Vai, então. Mas vai é muita lá. responsabilidade cantar uma música do meu pai. Ai, meu Deus, eu vou cantar pouquinho, porque vai, né? Vai lá em cima e volta. Uma que eu gosto muito. Arruma essa câmera de novo aí. O celular ele vai escorregar isso. Sim, uma que eu gosto muito é: no coração do homem é o lugar onde estabelecido está o centro do amor de Deus, o trono do seu Filho, autor do universo e da criação. Sim, é no coração onde está o centro do amor de Deus, onde está Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. E sim, ele é a resposta para tudo. O Fábio, locutor Fábio Fonseca, grande beijo, tá aí dizendo que Jesus está cantando junto com você. Lise, você sonha muito, assim, quando você dorme? Sonho, bastante. Você já teve alguma experiência, assim, mais sobrenatural? Que você... A minha vida inteira ela é sobrenatural. A minha vida inteira é sobrenatural. Fala um pouco sobre isso. O que é isso? Falo. Porque é aquilo, né? Eu me abri para o Senhor, eu me abri para Deus, então tudo que eu faço, eu oro, eu falo, ai, Jesus, me ajuda. Desde o pequenininho até o grande, né? Então, que seja para fazer uma comida, por exemplo. Que sabe, alguém vai, você fala assim, meu Deus, eu não posso errar, sabe? É uma coisa simples, parece idiota, parece bobo, mas ele se preocupa com os mínimos detalhes. Se é importante para você, é importante para ele, né? Então, coisas assim sobrenaturais, milagres, eu vivo isso o tempo todo. Então, que seja para cozinhar, que seja no trabalho, que seja andando na rua, que seja dirigindo. Às vezes eu preciso estacionar, né? Jesus me arruma uma vaga, mas não pode ser qualquer vaga, tem que ser uma vaga que eu saiba manobrar também.
De repente surge, sabe? Meu Deus, eu não sei o caminho, e agora? O GPS não está funcionando, estou sem celular, e agora? O que eu faço? Né? De repente aparece alguém, sabe? Alguém que ajuda. Então, o tempo todo, eu tenho muitas experiências nesse sentido, mas assim, coisas do dia a dia, que para mim são sobrenaturais. Você viver hoje, nessa loucura que é a vida, né? Você passar um dia que as coisas acontecem de bom, já é uma experiência extraordinária, né? E a gente tem que agradecer a Deus. Com certeza. Então, sua mãe continua aqui na maior audiência, pedindo para você compartilhar alguma coisa, porque você já fez, você é viajante. Sim. Você puxou isso de mim, né? Nós somos a família viajante. Família. E daí compartilha aí alguma coisa das suas aventuras Compartilho. Eu falo assim, né? Que eu não tenho medo das coisas, né? E ainda que cause assim um receio, né? Eu oro, falo, Senhor, eu quero fazer tal coisa, e ainda que aparentemente seja algo, né? Que eu oro. Né? E se eu sinto paz no meu coração, que seja a paz o árbitro aí dos vossos corações, né? Então, se eu sinto paz, eu pego e vou, né? E eu queria muito viajar, queria muito conhecer, só que não tinha, né? Uma parceria. E aí eu fechei uma parceria com Jesus. Eu falei, Senhor, eu quero viajar, vamos comigo? Né? E aí eu comecei, colocava a mochila nas costas, pegava minha mala e ia viajar. E assim, lugares estranhos, outros idiomas, mas todo tempo, né? Ele era comigo, ele foi meu parceiro, ele foi meu companheiro, né? O que parou aí um pouco essas viagens foi esse Covid que veio e aí fechou tudo. Mas eu espero logo isso passar para poder voltar a viajar com ele, com o Espírito Santo. É uma delícia, né? Liz, então, a gente tem 8 minutos. Certo. Então, eu tenho que fechar em 7, né? Para poder ficar gravado. Você poderia fazer as suas considerações finais, deixar alguma mensagem, lembrando o versículo que você escolheu para a chamada. Sim. E já ir despedindo. Ah, que pena! Você vai voltar, né? Ah, com certeza, com certeza. Você pode voltar cantando com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, com seu Sim, irmão, só lembrando que assim, eu venho de uma família de músicos, né? Minha irmã, uma super cantora, Sui, meu pai, minha mãe, mas eu não canto. Mas assim, para louvar a Deus. Mas assim, é para louvar a Deus. Então, para louvar a Deus, ainda que não seja lá 100%, eu tento dar o meu melhor, né? Mas para louvar a Deus, com certeza, eu volto cantando, sim. Pode cantar, é lindo, é ótimo ouvir você cantar, você tem uma voz linda. Vai aí, tem gente pedindo, inclusive, para fechar para a saideira. Uma saideira. Mas eu sou péssima para vir música assim na cabeça. Vamos, gente, pede aí alguma. Canta uma a mais. Ah, uma que você fez para a Keren. Não, mas aquela não é gospel, né? Vamos, gente, pede uma aí para Lizzy cantar para a gente. Enquanto isso, eu vou fazendo as considerações finais. Enquanto isso. A mensagem que eu gostaria de deixar, que é uma mensagem que é o que eu carrego para minha vida, Jesus disse, né? E no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que nós estamos num mundo onde a regra dela não é a alegria, não é a felicidade, não é um mundo correto, né? Não é. Nós estamos num mundo que depois, no início era para ser assim, né? No início era para ser tudo muito bom, perfeito, né? O início era para ser a perfeição. Mas a partir do momento que o pecado entrou, com isso o mundo também ele morre, né? Então, por mais que a gente pegue um objeto, por exemplo, e a gente deixe
parado, né? Com o passar do tempo, por mais que aquele objeto não se mova, aquele objeto ele vai sofrer as consequências do tempo. Ele vai perecer, dependendo do material dele, ele vai estragar, ele vai se desfazer. E ainda que seja um material que seja nobre, né? Ele vai ficar sujo, ele vai ficar empoeirado, enfim. Né? O mundo o mundo ele está preparado para a morte, o mundo ele está preparado para o fim. O mundo que nós vivemos é um mundo que nós não temos que esperar coisas boas do mundo. Pronto, né? O mundo ele só tem a nos oferecer o que é ruim. Tanto por isso que Jesus fala: olha, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Então, essa é a regra. A regra é a aflição. A regra não é você ter coisas boas, né? Então, quando tem momentos bons, quando acontecem coisas boas, louva a Deus, agradece a Deus e faça sempre esse pedido para Ele, porque senão a gente acaba enlouquecendo. Porque quando a gente olha, embora o mundo ele está preparado para a morte, para o que é ruim, nós, seres humanos, nós somos feitos para a eternidade. Nós somos feitos para a perfeição. Então, é isso que a gente busca. A gente busca o tempo todo a perfeição. Então, é uma luta do ser humano que foi criado para a perfeição e para a eternidade, vivendo num mundo que é corrupto, num mundo que é sujo e que está condenado para a morte. Então, a gente fica o tempo todo nesse conflito. Né? Então é por isso que tantas pessoas, inclusive eu mesma, a gente acaba tendo problemas emocionais porque a gente não consegue se encaixar, né? Então, o que acontece? O que eu costumo dizer que é a Bíblia? Que a Bíblia ela é um manual do ser humano, é um manual para a gente conseguir viver neste mundo caótico de uma maneira que a gente consiga passar por ele de uma forma melhorada, de uma forma a não sofrer tanta tribulação, né? A tribulação vem, mas como que a gente vai passar por isso? E aí a Bíblia ela vem e nos ensina. Então, o que eu quero deixar? Olha, vamos lembrar o que está lá escrito lá em Lamentações, né? Que Jeremias fala: trazei à memória aquilo que me traz esperança. Vamos lembrar o que o salmista Davi fala, que a minha esperança está no Senhor, né? Não vamos nos alimentar das coisas que o mundo está nos mostrando, das coisas que o mundo está nos trazendo, porque senão a gente vai adoecer. Vamos nos alimentar de coisas que nos trazem esperança, de coisas que nos trazem um amanhã melhor, sabe? Né? As pessoas falam: é o pensar positivo, é uma energia boa. Chame como quiser, mas tudo isso é o que Jesus fala da gente ter fé. E fé, se você tem medo, se você não confia, se você não acredita, não vai acontecer, né? Se você se alimenta só de desgraça, de tragédia, é isso que você vai ter para oferecer para você mesmo, é o que você vai ter para oferecer para a tua alma. Então, se alimenta de coisas boas, sabe? Amém. Lembra das coisas que Jesus deixou aí: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele é conosco. Liz, a semana que então, infelizmente, nosso tempinho está acabando. Eu quero convidar todos vocês, semana que vem, aqui de novo, às quintas-feiras, no Acervo de Memórias, no M Selvas, aqui no Instagram, e lá no YouTube, Acervo de Memórias, que amanhã as gravações sempre vão no dia seguinte. E eu agradeço a audiência. Liz, agradeço a sua presença. Eu vou fechar com você cantando Yolanda Adams. Ai, é muita responsabilidade! Olha, vai cantando que eu em 1 minuto eu vou fechar. Um beijo para todos vocês, beijo para você. Um grande beijo, obrigada. Deus abençoe. Amém, abençoe a todos. Amém. I got the victory, I got the sweet, sweet victory in Jesus. For me he died, but he rose on the 3rd day. That's why I have true victory every day. Um beijo a todos. Beijo, Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Até quinta. Até quinta. Tchau, tchau. Tchau.